Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha. Queremos agradecer também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Lídia Martins, que ontem completou mais um ano de vida. Um alô especial para o Sérgio Luiz, também um alô especial para o Adão Santos, parabenizando o netinho, José Aquile, completando 4 aninhos. Também um alô especial para a Nati Alves, que hoje completa mais um ano de vida. Rosa dos Santos Martins, ontem também aniversariou, parabéns. Um alô especial para a Natália Suquina, e ela pede orações pelos filhos Eulálio e Domingos. Também um alô especial para o Ilídio Delgado e também para a Flávia Gomes. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Queres abençoar a Lídia Martins, que aniversariou ontem, também Rosa dos Santos Martins, aniversariou ontem. Abençoe o José Aquile, netinho do Adão Santos, que hoje completa 4 anos. E estejas também com Nati Alves, que está aniversariando hoje, e ainda a Natália Suquina, que pede pelos filhos Eulálio e Domingos. E todos os demais, Pai, que nós aqui citamos, que pedem orações, que sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Essa semana nós estamos falando sobre apostasia e intercessão. Ontem nós comentamos aqui a respeito de Arão, que era também um líder do povo de Israel nessa saída do Egito para Canaã. Só que Arão, ele fracassou. Moisés havia subido ao monte, já estava lá com o Senhor há 40 dias e 40 noites, e o povo aqui embaixo do Monte Sinai, então, apreensivo porque Moisés não voltava, eles então pedem a Arão que faça para eles um ídolo. Por certo, Arão, ele foi pressionado pelo povo e até, quem sabe, ameaçado para poder fazer esse ídolo, porque Arão era um líder, como eu disse para vocês agora há pouco. Mas ele não tinha aquela liderança, aquele pulso forte como Moisés para liderar o povo. E ele então cedeu. Arão, ele pede para que tragam as argolas que haviam nas orelhas das pessoas, dos homens, das crianças, das mulheres, para que essas argolas então fossem derretidas e aí ele pudesse fazer um ídolo de ouro para que o povo pudesse adorar. Em Êxodo capítulo 32 e no verso 6, Êxodo 32, verso 6 diz assim: Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O povo, eles queriam fazer orgias, bebedeiras, farras, e eles queriam se demonstrar que estavam alegres, felizes. E normalmente as pessoas, quando se afastam de Deus, elas querem viver uma vida assim, uma vida de farra, de bebedeiras, de orgias, uma vida em que eles procuram, através dessas falsas alegrias, esconder aquele sentimento que está lá no fundo da alma, do coração, de estar se afastando de Deus. E então procura preencher o vazio com essas coisas. Hoje em dia as pessoas, elas usam drogas, elas fazem coisas, né, que a gente às vezes nem sabe que elas estão fazendo e o que fazem para poder aplacar a consciência que está pesada de estar se afastando de Deus.
E quem faz isso é Satanás, que trabalha com as pessoas, dando aquela falsa impressão de alegria. Mas a pessoa que se afasta de Deus é uma pessoa triste, é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que não encontra solução para o momento que ela está vivendo, a menos que ela se volte para Deus. E então, Arão, pressionado ali pelas pessoas, ele vai e faz esse bezerro de ouro. E interessante, irmãos, que lá no Egito, eles eram acostumados a verem deuses em forma de touro, isso ídolos que os egípcios tinham. Então, esse bezerro que Arão fez, ele se assemelhava ao deus touro egípcio, que era um deus chamado Apis. E também havia uma deusa vaca, chamada Hathor. Então, veio à mente de Arão fazer um bezerro semelhante ao que eles conheciam lá no Egito. E então, esta violação que Arão estava cometendo contra Deus, ela não poderia ficar impune, porque estava rompendo aquele relacionamento dos israelitas com Deus. Agora, o povo lá no deserto, ao invés de estar adorando o Criador, eles passaram então a adorar a sua própria criação, que não podia ver, não podia ouvir, não podia cheirar, não podia falar, não podia proteger, não podia amar, não podia liderar. Esse era o Deus agora que eles estavam adorando. E hoje em dia também muitas pessoas adoram deuses, imagens que são criadas, e essas imagens não podem ver, não podem cheirar, não podem falar, não podem ouvir, não podem amar, não podem fazer nada, simplesmente é uma imagem, é uma estátua. E assim estava o povo de Israel diante desse bezerro de ouro. Em Salmos 115, nos versos 4 a 8, nós lemos aqui na palavra de Deus: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. É isso que diz a palavra de Deus a respeito dos ídolos. Não podem fazer nada, não fazem nada. E também no Salmo 135, nos versos 15 a 18, diz assim: os ídolos das nações não passam de objetos de prata e de ouro formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Aqui, o Salmo 135 praticamente repetindo o que está lá no Salmo 115. E o profeta Isaías, em Isaías 44, nos versos 9 e 10, Isaías escreveu assim: como são tolos os que fabricam ídolos, esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem senão um tolo faria seu próprio Deus, um ídolo que em nada pode ajudá-lo? Então a pessoa que passa a adorar um ídolo é considerada como um tolo. Por quê? Porque aquela imagem, aquele ídolo não pode fazer nada. Não vê, não ouve, não cheira, não fala, não anda, não ama. Então, nós precisamos colocar em nossa mente que o único que deve ser adorado é o nosso Deus Criador de todas as coisas. Nós não podemos vê-lo, mas Ele está presente, está conosco em todas as situações. E também o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo, ele diz assim: dizendo-se sábios, tornam-se tolos,
trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Vejam, a Bíblia é clara em dizer, é o que eu estava falando agora mesmo para vocês, que as pessoas que se afastam de Deus, que passam a adorar a criatura ao invés do Criador, passam a adorar ídolos, imagens, essas pessoas, elas perdem o senso da noção de como é que nós deveremos agir e viver. Aqui, a Bíblia diz claramente que Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos de seu coração. Eu disse que as pessoas elas vão em busca de prazeres, né? De bebedeiras, de farras, de orgias, de drogas. E aqui a Bíblia diz claramente, olha, as mulheres elas trocaram o desejo natural de uma mulher gostar de um homem. As mulheres estão se relacionando com as mulheres. E os homens se relacionando com homens. Está aqui em Romanos capítulo 1. Você pode ler aí na sua Bíblia. Deus é claro, irmãos, em dizer que aquele que se afasta dele, ele se torna cada vez mais degradante moralmente, socialmente, espiritualmente. E o que nós vemos hoje no mundo que nós estamos vivendo é exatamente isso que está relatado aqui na palavra de Deus. As pessoas se entregando aos seus próprios prazeres, satisfazendo os seus próprios desejos, mudando o curso natural das coisas, né, de pessoas se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. E isso está abertamente, explicitamente. Então nós precisamos, irmãos, nos voltar para Deus. A idolatria, ela traz o mal. E é o que aconteceu com o povo de Israel e que está acontecendo hoje, antes da volta de Jesus. Que nós nos voltemos para o Deus Criador, o Deus que nos mantém, que nós nos voltemos para a adoração desse Deus, para a consagração de nossa vida a Ele, para que possamos viver dias felizes ainda, mesmo em meio a este mundo de tanta maldade que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra, a colocá-la em prática em nossa vida. Que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.